Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite aí para vocês também que estão na noite, tá pessoal? Agradecer, tá pessoal? Graças a Deus por tudo, para a gente continuar a nossa caminhada da consciência, né pessoal? Aqui nessa realidade. Enquanto a gente está aqui, a gente tem um corpo, a gente está, como é que se diz? Experimentando essa realidade, tá, pessoal? Depois que a gente deixar o corpo, tá? A gente vai experimentar a nossa consciência, outra realidade, tá? Da nossa consciência, tá? Mas por enquanto a gente está aqui nessa realidade, mas vamos prosseguir o nosso expansão da consciência, o nosso estudo, para que a gente expanda a consciência, a gente se, né, evolua espiritualmente, tá? Porque essa é uma experiência aqui para a gente evoluir espiritualmente, tá, pessoal? Todas as coisas aqui que a gente experimentamos, tá? Graças a Deus, ontem, né, pessoal? Domingo eu não pude gravar aqui o vídeo, né? A nona parte do tema que a gente tá falando, porque eu tive que ir lá levar roupa para minha mãe na casa da minha irmã, tá? Ela tá lá, então tive que levar as coisas, tive que fazer esse trabalho, tá? E é também um trabalho de fazer o bem, tá? As pessoas, as consciências que estão por aqui, tá, pessoal? E graças a Deus, comi lá um feijão maravilhoso da minha irmã, tá? Pelo menos a minha irmã sabe cozinhar, né, pessoal? Cheguei lá, comi e tal, e a gente ficou lá, atendendo lá, tá? A minha irmã, tá certo? Então, mas vamos continuar o estudo da onde a gente parou. A gente parou na oitava parte, não foi? A gente vai para a nona parte do tema o que é a distração espiritual. Pessoal? Esse tema não vai acabar, tá, pessoal? Ele tá prolongando assim, mas ele não vai acabar. Eu vou terminar esse tema, mas a gente vai continuar falando aí o ano todo sobre esse tema distração espiritual, tá? Porque é um tema que abrange tudo, tá? Não tem como a gente não falar mais sobre distração, que tem muitas pessoas distraídas aqui, tá, pessoal? Mas é isso, é aquelas pessoas que estão no sono, tem até pessoas que até do meio do despertar estão no sono também. É porque ainda não chegou o conhecimento, falta o trabalho para ir buscando, para ir expandindo a consciência, tá? Mas é isso, cada um tem o seu ritmo, a sua maneira como é que se diz? Um espiritual de buscar as suas. Mas tem muitas coisas que começam a tirar essa visão daqueles que são espirituais aqui nessa realidade. Foi o que a gente falou aí, né? Desde a primeira até a oitava parte agora que a gente está falando. Tá certo, pessoal? Eu estou repetindo isso aqui, tá, pessoal? Porque tem muitas pessoas que não entendem ainda, tá? Mas é plausível que vocês não entendam. Pessoas mesmo que não teve experiências espirituais, tá, pessoal? Vamos dizer assim, né? Que às vezes é uma saída do corpo lúcida, sua consciência sai no mundo espiritual e vê as coisas que tem no mundo espiritual. Tem pessoas que ainda não tiveram essa experiência. Ou então não sofreram EQM, né? Que é aquele EQM, é experiência de quase morte. Então a consciência dele, né? Às vezes a pessoa sofreu um acidente, aí entrou em coma, aí teve uma parada cardíaca tal. Então, coisas assim que aconteceu que a consciência dela deixou o corpo. O corpo ficou lá imóvel, né? Por causa de algum problema, tá? Físico, algum problema físico que afetou um acidente, ou problema do coração, né? Falando até em problema do coração, né? Eu fiquei sabendo aí que
Até um amigo aqui, da onde eu moro aqui, tá, pessoal? Ele faleceu, me disseram que foi de infarto, tá? Ele teve um infarto, né? E é isso, a gente, você vê, em qualquer momento o coração para, alguma coisa, então, o que é que acontece? O espírito que soma a gente, que estamos guiando esse veículo, que é um veículo de comunicação nessa realidade, né, chamado veículo de comunicação, que é o nosso corpo físico aqui. Então, quando dá algum problema no corpo físico, o que é que acontece? A sua consciência sai. Então, quando você sai, aqueles que têm aconteceu alguma coisa, ele começa a ver o mundo espiritual, a consciência dele. É isso que acontece. Ai, moça, eu não creio nisso não, tá? Foi igual agora um amigo meu evangélico. Eu não creio nisso não. Eu digo, olha, ou você crendo ou não, é isso que está acontecendo, tá? Ou você crendo ou não, é isso que está acontecendo. Você vai começar a crer quando acontecer o seu, como é que se diz? Você deixar o corpo, né? Acontecer alguma coisa com o seu corpo, aí você deixar, aí você vai chegar e acreditar no que eu estou falando. Você não é obrigado a acreditar naquilo que eu estou falando, é que você não é obrigado, tá, pessoal? Eu sei que muitas pessoas não tiveram experiência, mas você não é obrigado. Na hora que acontecer isso, tá? E às vezes acontece com algum parente seu, alguém próximo, tá? Vai contar essas coisas, você vai perceber do que eu estou falando. Eu tenho um problema com os evangélicos, tá, pessoal? Quando eu falo sobre esses assuntos, saída do corpo, é que os evangélicos, eles têm uma dificuldade de entender isso, né? Por causa do conceito religioso que trouxe para ele, essa visão muito terrena aqui, tá? Por isso que a pregação desses pastores são muito terrena, tá? Eu sinto muito, tá? Mas é isso que acontece com a maioria. Então, eu tenho que avisar isso a vocês. A gente não é esse corpo, a gente é a consciência que está usando o corpo. Por isso que eu falo que o nosso corpo é um veículo, é tipo um carro. O espírito é o que entra no carro e começa a dirigir. Se a pessoa que está dirigindo o carro ela sai, o carro fica parado, né? Que é o corpo. Acontece algum problema no físico também, faz com que a consciência, a pessoa, às vezes, saia do corpo para consertar o carro. Quando os médicos, os mecanicistas consertar o carro, aí a consciência volta e começa a dirigir o carro. Às vezes até com o pneu furado, né? Tá certo, pessoal? Mas eu tô dando isso aqui para as pessoas entenderem, porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade ainda, né? De entender isso por causa de alguns conceitos aí vieram dos conceitos religiosos, né, pessoal? Mas é isso, a gente tem que entender o momento que a pessoa, né, o processo dela, e é isso que ela tem que entender, tá? Então, vamos lá, cadê? Aonde foi que a gente parou, pessoal? Você lembra ou não? Ou não lembra mais? O tema que a gente tá falando, tá? Pera aí, deixa eu achar aqui, tá? Aqui, cadê? Aqui. Nosso tema, né? Eu vou dar uma recapitulada para a gente lembrar. O que é a distração espiritual? Então, a gente viu que a distração espiritual é qualquer coisa que desvia a sua atenção, a atenção da consciência, né? Do foco das coisas de Deus e da sua espiritualidade. Então, tudo que está tirando o seu foco de você se conectar a Deus e de você trabalhar a sua espiritualidade é distração.
tá? E aí a gente vem falando ao longo de vários textos do que essas distrações, do que essas distrações. Então, ele fala nos afastando do nosso propósito de vida. Então, daquilo que é onde a gente vem colocar a energia, né? A energia para abençoar a outra pessoa. Porque a gente está aqui para isso, pessoal. Tá? Esse é o propósito de a gente estar aqui ainda no corpo. Porque se acabar isso, tá? E quando acabar a sua missão de fazer, você vai ter que ir embora. A sua consciência, né? Entende? Então ele disse, afastando do propósito de vida e da conexão com o Criador. Então é isso que vai acontecer. Se você entrar na distração, né? Ele fala como uso excessivo de tecnologia. Então, olha aí, pessoal. Se você fica excessivamente aí, não tem um equilíbrio de usar as coisas, então vai ser uma distração espiritual da sua consciência. Ele fala preocupações do dia a dia, então aqui a gente, nossa, você vê a minha mãe estava aí internada, né? Você viu a cabeça, a preocupação, então, mas eu não estava com foco, tá? Sempre das coisas espirituais para não perder o contato, tá? Para não deixar eu ser distraído ou fazer qualquer coisa aí, né? Besteira. Então, eu estava no foco mesmo. Aconteceu essa situação que distraiu, né? Então, distração do dia a dia, influências mundanas, né? Tem bastante aí. Você decide. Ou a falta de vigilância resulta em um coração dividido, então, que está sem fé. Coração dividido é o que Tiago fala, né? O irmão de Jesus. E sonolência espiritual. Então, você começa a entrar, o seu estado de consciência começa a entrar nessas frequências aí. Não acreditar mais, aí não tem força mais de orar, aí você não percebe as coisas, está sonolento, está dormindo espiritualmente. É isso, pessoal. Temos que acordar. E aí vai acontecer o que ele disse? Impedindo o crescimento da consciência. Então, por isso que todas as pessoas que estão dormindo ainda, pessoal, elas estão impedidas do crescimento espiritual. Então, o que é que tem que acontecer? O despertar da consciência. Sair dessa sonolência. Então, tirar você dessa frequência de dúvida e colocar você na fé, tirar você dessa situação de sonolência espiritual. É aqui que eu estou tentando, né? Algumas pessoas aqui eu já consegui tirar da frequência e colocar. Agora, o que é que eu quero? Manter essas pessoas para o crescimento da consciência dela. Por isso que quase todo dia eu estou aqui gravando, estou aqui, sabe, passando uma frequência para melhorar a sua caminhada aqui da sua consciência. Vocês aí que se inscreveram, vocês que estão assíduos no meu canal, vocês sabem disso, tá? Vocês já me experimentaram aqui, vocês já fizeram pergunta, vocês já, né, começaram a me interpelar, então, pode fazer. Então, você novos, tá, pessoal? Eu vi que no meu canal aí se inscreveu bastante pessoas novas, tá? Eu quero até agradecer. Tá crescendo, pessoal. Cada dia aí, uns vão se inscrevendo, vão comentando, vão dando like, tá? É a própria espiritualidade, porque eu não forço ninguém, tá, pessoal? De vocês fazer isso. Tem outros que ficam, dê like, se inscreve, por favor. Claro, pessoal, a pessoa tá querendo, né? Eu mesmo não quero muito aparecer. Eu sei se crescer o meu canal aqui, eu sei que vai ter problema para mim, tá? Mas eu sei que às vezes a espiritualidade está fazendo para alcançar bastante consciência. Eu sei disso, né? Se ele trouxer só aí 2, 3 pessoas no meu canal, tá beleza.
Mas eu sei que vai crescer. Só tinha 2 no começo, tá? Agora tem mais pessoas inscritas aí no meu canal, tá? Quero agradecer a vocês a confiança. Espero que vocês continuem aqui, tá? Frequentemente. E vamos estudar junto, crescer junto. Um ajudar o outro juntamente aqui, tá? Nas dificuldades que a gente encontra. Eu tenho ajudado espiritualmente, tá? Até emocionalmente, tá? Porque eu sou psicanalista e também tomei psicologia, tá? Então tenho ajudado aqui pessoas tanto espiritualmente como psicologicamente com problemas emocionais, tá, pessoal? Muitos aqui do meu canal estavam aí nos grupos religiosos com esses problemas, tá? Mas graças a Deus, com a ajuda de Deus, essas pessoas estão melhorando, tá? E isso que é importante, vocês melhorarem para vocês crescerem. Então ele disse, impedindo o crescimento da consciência e a vivência das bênçãos divinas. Então, impede que você viva no seu dia a dia as bênçãos divinas na sua vida. É isso que a distração faz, tá? E aí a gente viu isso na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, né? Sétima. E agora a gente vai para oitava, né? Oitava? Não, a gente falou oitava. Não foi? A gente gravou oitava. Agora a gente vai para a nona parte, tá, pessoal? Deixa eu tomar aqui um chazinho. Bolo camomila, até mastuz aqui tem, tá, pessoal? Nossa, mas é muito bom, tá? Tem me ajudado bastante. Às vezes porque também a gente come algumas besteiras aí. Eu mesmo quando eu tava saindo aí, a minha mãe, nossa, quantas besteiras eu comi. Eu vou morrer mais cedo. Aí vocês continuam aí, tá? O trabalho da espiritualidade, tá, pessoal? Aí a gente parou aqui na nona parte que a gente tá portanto, Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então a gente tem que andar como a frequência da sabedoria, como sábio, né, pessoal? Para a gente remir o tempo, aproveitar o tempo que a gente está aqui nessa realidade, porque nosso tempo aqui tá. Se você quer viver, nosso corpo para aguentar vai viver até 80, se você for se arrastando, né? Entende? Então, é um pouquinho de tempo em relação à eternidade, tá? Então, vamos remir o tempo aqui, vamos aproveitar o tempo para fazer o bem, fazer aquele nosso propósito. Entende? A gente tem que andar assim, nessa realidade. Aí o que mais, pessoal? Nona parte, né? Vamos lá. Mateus 6, 19 e 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões mina e rouba, né? Então, não ajunte tesouro, mas ajuntei tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde o ladrão não mina e nem rouba. Porque aonde estiver o vosso coração, vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, pessoal, veja o que Cristo está ensinando aos apóstolos aqui, né? Que eles eram discípulos, depois eles se tornaram apóstolos de Cristo. Mas veja o que Cristo está ensinando a ele aqui. Não ajunte tesouro na terra, né? Olha aí, muitas pessoas pegadas aí ao tesouro da terra. Mas já juntei tesouro no céu. Agora a pergunta aí, irmão Samuel, como é que eu ajunto tesouro no céu?
Eu ajuntar aqui o dinheiro para eu levar para o céu? Como é, pessoal? Vocês sabem como é que ajunta tesouro do céu, pessoal? Entende? A gente vê a linguagem que Cristo estava usando para os apóstolos, né, pessoal? Mas depois os apóstolos entenderam isso aqui que ele fala. No colar, na hora que ele está dizendo, eles não entenderam muito, porque não tinha ainda o guia do Espírito de Deus, tá? Mas depois eles começaram a entender o que Cristo estava querendo, estava falando com ele. E tanto que eles começaram a ensinar os irmãos, deixaram aí os escritos aí, as cartas aí, né, que eles estavam ensinando aos irmãos daquele tempo, tá, pessoal? Então, como é que ajunta tesouro no céu? Coloca aí nos comentários. Onde o ladrão não mina nem rouba. Pois onde estiver o vosso tesouro, então, aonde é que está o seu tesouro? Estará também o vosso coração. Então, seu coração vai estar pegado naquilo aonde você coloca o seu coração. Entende? E aí é que está aí o seu tesouro, Por isso, tá, pessoal? Eu estava conversando até com um evangélico, ele não entende isso. Porque como é que pode ter a pessoa morreu, né? Mas a pessoa apareceu para outra pessoa, o espírito da outra pessoa. É isso, pessoal, porque a gente, quando morre, tá? Energeticamente, a gente tem uma frequência. A frequência que você morreu. Então, se você morreu numa frequência mais evoluída, é capaz de você ir direto para mundos elevados, né? Mundos elevados. E se você está numa frequência ainda, ou ainda está apegado, o coração dela está apegado a alguma coisa, a matéria, as coisas aqui, essa pessoa até não é mal, mas porque ela está apegada ainda, ela não se desvencilhou da matéria, né? Ela, pessoal, o espírito da pessoa ainda fica por aqui perambulando. Foi tanto que minha mãe teve uma experiência, né? Quando meu pai faleceu, ele ficou um pouco, ficou aqui na casa. E minha mãe disse que via ele e via as panelas mexendo, né? Porque a panela fica pendurada, via ele mexendo na panela. A minha mãe, tá? Ela teve essa visão e disse que ia lá, como é que se diz, dormir de junto dela lá na cama lá, né? Aí isso levou um tempo, aí ela orou, tal, aí levou um tempo, aí depois não aconteceu mais. O que é que aconteceu? O espírito, né, do meu pai, ele foi para lugares, mas ele passou um tempo aqui. Por quê? Ele não entendendo que era essa morte, ele morreu e nem percebeu. Aí volta para casa, o espírito volta para casa. E tem muitos assim, tá? Que morre, fica um tempo aqui, tem um espírito até que vai no enterro. As pessoas estão lá chorando lá pelo corpo, o espírito do cara tá de junto assim, ó. Por quê? Por que os mentores, os anjos, os seres espirituais deixam esse espírito para ele perceber que ele já não tem mais o corpo físico? Então a realidade dele não é aqui. Ele precisa ir embora, mas ele precisa isso de espontânea vontade. Os espíritos não vão levar você à força. Entende, pessoal? E existe um respeito da nossa consciência, os espíritos respeitam isso, tá? A sua decisão. É o que Cristo está falando aqui. Se seu coração ficar aí você está preso aí a isso. Por isso que ele disse, não ajunte, não coloque seu coração nesse tesouro. Use as coisas, mas sabendo que você vai deixar essas coisas aqui. Nossa, pessoal, o que tem de pessoas, até do meio religioso, principalmente evangélicos, que estão... ele não sabe o que acontece
quando ele deixa o corpo físico dele, né? E tem muitos que ficam presos, tá? Por um tempo até ele perceber, tomar consciência e ele vai para o mundo evoluído, tá, pessoal? Né? Por isso que a sua frequência vai determinar para o lugar aonde o seu espírito vai, tá? Ele vai seu espírito. É por isso que a gente está trabalhando aqui a nossa para o mundo vindouro também. A gente está trabalhando, então, está buscando frequências que a espiritualidade permite que a gente se sinta bem, que a gente evolua. Por quê? Porque qualquer momento a gente pode sair daqui. Se você vive uma vida totalmente sem pensar em nada, totalmente, então, você, quando deixar o corpo físico, você vai ficar preso. Até segundas ordens, tá? Então, é o que Cristo está falando, para ele não colocar o coração deles nessas coisas. E ajuntar, então, produzir, ajuntar tesouro no céu. Então, coloque aí o que é que significa, como é que a gente junta tesouro no céu, tá? Você sabe que céu, tá falando céu aqui, mas é outra realidade, tá, pessoal? É realidade mais evoluída, tá? Como é que a gente entra aí para lá, né? Então é isso que a gente faz. Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Provérbio 14, versículo 12. Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dela são o caminho da morte. Então, às vezes o camarada a Matrix enganou e disse que aquele caminho é o direito, é o correto, mas está levando ele para a morte espiritual. Você sabe o que é essa morte espiritual, né, pessoal? Eu já ensinei aqui, tem vários vídeos meus aí, tá? Se vocês não sabem, pode perguntar aqui que eu vou explicar a vocês aí, tá? Mas a morte espiritual é quando a gente está afastado do Criador. Então, tem muita gente agora morta espiritualmente aqui na realidade física? Tem. Porque ela está separada do Criador. Até gente das igrejas evangélicas estão mortas. Não sou é mesmo? Não, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja todo dia, eu me batizei lá, eu estou morto espiritualmente. Tá morto. Tá morto, tá, pessoal? Porque vocês não entenderam o que Cristo falou, o que é o nascer de novo. A religião enganaram, tá? A maioria aí está enganando as pessoas. Então, aonde tem engano, não vai existir o despertar, o nascimento espiritual. Por isso que aqui, tá, pessoal? Por mais que eu tenha dificuldade nessa realidade aqui, eu não posso chegar aqui e mentir para você. Que eu quero que vocês nasçam de novo. Desperte a consciência. É assim que você, senão não vai existir despertar. É por isso que eu estou falando até por meio que fala de despertar, de expansão da consciência, não entrar nesse engano. E a maioria que eu estou vendo dos que estão falando estão entrando no engano e as pessoas não vão despertar. Vai criar aquela, como os evangélicos aí, né? Outro evangelho, outra coisa, enganando a consciência, distraindo a sua consciência. É o nosso tema de hoje, distração, né? Então, há caminho que o homem parece direito. É direito. Mas o fim dele são caminho de morte. Então, a morte espiritual. O que mais? Filipenses 3, 18, versículo 20. Porque muito há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, quem são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus dele é o ventre. E a glória dele é para a confusão dele mesmo, que só pensa nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Então, olha que Paulo escreve lá para os irmãos lá de Filipense, né? Então, capítulo 3, 18 até o 20. O que é que ele fala? Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo. Então, ele está repetindo, chorando. Então, Paulo está chorando, porque está acontecendo essas coisas. Que são inimigos da cruz de Cristo. Essas pessoas eram inimigos da cruz de Cristo. O fim dele é a perdição. Então, vão se perder, a consciência dessas pessoas vão se perder. O Deus dele é o ventre e a glória dele é confusão dele mesmo. Então, olha o que Paulo viu. Viu que essas pessoas estão buscando coisa mais por ventre. Olha agora aí, pessoal. Reparem, olha o que os líderes, os pregadores, as pessoas. Olha o tipo de pregação. Então, essas pessoas vão parar na perdição. E se vocês estão junto, ajudando, vocês vão junto com eles também. Vai cair no buraco. Então, a glória dele é para a confusão dele mesmo. Então, ele vai se perder e vai fazer muito se perder também no caminho espiritual. Vai começar a distrair. Olha quanta distração estão no meio religioso. São distração da sua consciência, tá? Olha aí quantas. Tem aí para você escolher aí, tá? Qual distração você gosta mais? Ah, eu gosto dessa. Eu gosto de que dá que pule. Ah, eu gosto de... Você pode escolher. O prato tá aí, tá? Agora, vai ter a recompensa. Essas pessoas estão trazendo isso, essa confusão, e vocês vão cair nessa confusão. Aí, e o que é que ele fala? Ele fala, é para a confusão dele mesmo, que só pensa nas coisas terrenas. Então, olha aí, pessoal, olha a pregação dessas pessoas. Mas a nossa cidade está no céu. Olha o que o apóstolo Paulo. Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, é dessa cidade que a gente vai para essa realidade, porque a cidade no céu é outra realidade aonde a gente vai. Porque isso dá esperança a gente, tá, pessoal? Porque olha o que os apóstolos fez. Trabalharam, né? Escreveram aí, levaram a essas informações até chegar a gente, né? Aí depois eles morreram, e morreram tragicamente. Então, eles são perdedores, eles não tiveram dinheiro, não ficaram ricos, né? Como muitos desses pastores. E depois morreram. Então, que esperanças, que coisa é essa, então? Porque ele sabia, Paulo sabia, que a gente tem uma cidade preparada, da onde também esperamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a esperança da gente, tá? Aí ele fala, Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre o espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ficam infrutíferos. Então, tem muitas pessoas nessa frequência aqui, tá, pessoal? Que ela até, a palavra é semeada, a palavra de Deus, né? Mas caiu entre o espinho. Essa pessoa está entre as coisas da vida. As coisas da vida estão sufocando ela. Então, o que é que acontece? Até ela recebeu a palavra, não, é verdade, moço. Mas a sedução do mundo, a sedução da riqueza desse mundo, né? Ela começa a palavra ficar infrutífera. Olha o que aconteceu com os pregadores e com a maioria das pessoas, pessoal. Por que eles se perderam na espiritualidade dele? Foi a sedução da riqueza. Então, a palavra caiu nessa consciência que está aqui, mas ela está presa, né? Ela ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo, ela fica seduzido pelas coisas, pela riqueza, sufoca a palavra, ela fica infrutífera. Então, ela não dá fruto bom. Qual é o fruto? O fruto do amor, da alegria. Por isso que ela até é uma pessoa, tá?
que acredita nas coisas de Cristo, as coisas espirituais, mas ela está sufocada por essas coisas. É a maioria dos líderes, dos pastores, maiores líderes que estão tudo atrás de riqueza e estão tudo sufocado. Então não dá fruto bom, não faz coisas boas para as pessoas. E incentivando a você a cair na mesma frequência. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso é uma realidade tanto bíblica, tá? Que Cristo estava falando, como uma realidade que a gente está vendo agora. Muitos estão sendo sufocados por isso. E a espiritualidade já foi para o Belelé. E vai ir caiu na morte espiritual e vai levar muita gente para a morte, para o buraco da morte espiritual. Que é o quê? A separação do Criador. Olha quantos líderes estão levando as pessoas a se separar do Criador, pessoal. Muitas. Eu sinto muito, tá? Mas é isso. Eu estou aqui para começar a colocar isso, para ver se você desperta a consciência. Tá? Aí o que mais, pessoal? Lucas 21. O inimigo está invocado comigo, tá, pessoal? Por isso está acontecendo um bocado de coisa na minha frente. Não é à toa. Mas a gente vai permanecer firme, aconteça o que acontecer. Lucas 21, 34. E olhai por vós, para não vos aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, é um alerta que Cristo estava falando por discípulos. Não deixe que você entre nessa frequência. Permaneça vigiando, permaneça trabalhando a sua espiritualidade aonde você estiver. Então, olhe por vós, olhe para você, se você está na frequência, para que não vá acontecer seu coração. Então, não coloque seu coração nessas coisas. Qual é? Glutonaria, embriaguez. Poxa, pessoal, não é fácil, tá? Que mais? E dos cuidados da vida. Então, buscar coisa, riqueza, sabe? Então, quando você está envolvido com isso, você é uma distração da sua consciência. Então, Cristo estava alertando ao discípulo, o qual os discípulos agora está alertando a gente também. Tá? É isso. Aí, para que não venha sobre vós improviso aquele dia. Então, pegue você de surpresa. Você está lá se encharcando aí, tá? Agora vai ter carnaval, você está no carnaval, ou então você está no forró lá, São João, ou então você está aí, a Copa do Mundo. Oh, eita! E aí? Glutonaria, só comendo carne e metendo coisa para dentro e se embriagando de várias substâncias. Então, como é que está essa consciência? Temos que acordar, tá, pessoal? Se a gente não acordar, vamos ficar assim, preso aí. A matrix vai ficar dominando. E a maioria está sendo dominada, tá? Você vê que é uma dificuldade, até gente que fala de expansão da consciência, entender essas coisas, tá? Ele acha que é uma coisa muito... você está sendo muito religioso, muito diplomata. É por isso que aqui me colocam como religioso, tá? Na categoria religiosa. Tá certo? Aí ele fala, Provérbio 4, 25 até o 27. Vamos ler aqui. Provérbio tem muitos ensinamentos bom para a gente, né, pessoal? Então vamos ler. Os teus olhos, olhe direto, e as tuas pálpebras, olhe diretamente diante de ti. Ponderar as veredas dos teus pés, e todo o teu caminho seja bem ordenado. Não decline nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Então, olha aqui, tem coisas maravilhosas espirituais que eles estão falando.
Então, ele quer que a gente ponha os nossos olhos, olhar direto. Olhar para quem? Para Cristo. As tuas pálpebras, olhe diretamente diante de ti. Então, você tem que olhar para Cristo e olhar para você, ponderar as veredas dos teus pés. Então, veja qual é o caminho que você está traçando aqui nessa realidade. Será que é o caminho que Deus colocou para que você traçasse? Faça uma análise agora, pessoal. Olhe para a sua vida. O que é que você está fazendo aí? Se você está enganando pessoas, está fazendo mal às outras pessoas, que caminho é esse que você está criando? Mesmo você em um grupo religioso, tá? Você está aí num grupo religioso, mas está criando um caminho mal? O que é que está acontecendo? Então você tem que olhar para Cristo, olhe para ti diretamente, diante de ti, olhe para você e pondere as veredas dos teus pés. Qual é o caminho que você está fazendo? E todo o teu caminho seja bem ordenado. Então, ordene o seu caminho. Se o seu caminho, né? Você está ouvindo agora essa mensagem, ó, irmão Samuel, meu caminho está tortuoso. É normal, tá certo, pessoal? Vocês estão enganados, estão no caminho torto. Então, o que é que você tem que fazer? Ordene agora. Comece aqueles que despertaram, ele começa a observar as coisas, saber qual é o caminho da vida dele. Então, que é o propósito de vida que ele veio fazer. Então, ele vai começar a ordenar agora o caminho dele, preparar o caminho dele para o mundo vindouro, tá, pessoal? Esse caminho que a gente trilha aqui é para o mundo vindouro. Então, o que é que você vai fazer? Ordenar, seja bem ordenado, não decline. Então, quando você estiver no equilíbrio, o que é que você tem que fazer? Não decline nem para a direita e nem para a esquerda. Então, aonde é que você tem que ficar, pessoal? Se você, por exemplo, se eu não vou por lá de cá, à direita ou para a esquerda, aonde é que eu tenho que ficar? O caminho do meio, que é o caminho de quê? O caminho do equilíbrio, que é o caminho de Cristo. É o caminho do meio. Entende, pessoal? A palavra de Deus não deixa a gente enganado. Então, é esse caminho do equilíbrio, o caminho do meio, que você tem que andar. Quando você ordenar o seu caminho, retire o teu pé do mal. Então, tudo que tem uma frequência de baixa frequência, que vai fazer mal tanto a você quanto às outras pessoas, tire seu pé daí. Não ande por esse caminho. Seja honesto com você, com as outras pessoas. Não trilhe esse caminho, porque vai levar ao caminho de morte, que é a separação do Criador. Tá? Até muitos religiosos já estão tudo separados aí pelos caminhos que eles estão traçando. Tá? O que mais, pessoal? Vamos lá. Vamos continuar, que atrás vem gente. Aí ele fala, 1 Pedro 2, versículo 11. Amado, peço-vos, como peregrino e forasteiro, que vos abstenha das concupiscências carnais, que combate contra a alma. Então, pessoal, olha como é que se diz? O conselho para a nossa consciência que os apóstolos deixou. Pedro, né? Logo Pedro, né? 1 Pedro 2,11. Amado, peço-vos como peregrino. Então, por que ele está falando que a gente é peregrino, pessoal? Ele está falando com a consciência. Você vê que ele está falando com a consciência. Então, a nossa consciência aqui, está peregrinando por algum tempo, para a gente transmitir a frequência da verdade para as outras pessoas. É por isso que a gente está aqui. Tá? Então, a gente é peregrino e forasteiro. Então, você sabe o que é um peregrino e forasteiro? É uma pessoa que não tem morada. Sua morada não é aqui, você está andando aqui. Que vos abstenha da concupiscência. Então, carnais,
você não pode se deixar ser guiado por esse ego, esse homem do desejo, esse homem do ego. Porque ele vai levar você para distração, para morte espiritual. Levar quem? A pergunta é, levar quem? Levar quem, irmãos? Levar a sua consciência a praticar coisas que vai levar você à morte. Que vai o quê? Combater contra a sua alma. Então, é coisas que combatem com a sua alma. Então, vai enfraquecer a sua alma, vai apagar a luz da sua alma. E é isso que o inimigo cria. Ele cria a distração para fazer você desejar essas coisas carnais para combater contra a sua alma. Porque ele quer matar você espiritualmente. Tanto físico, né? Porque ele está trabalhando aqui no mundo físico, a Matrix, matando a gente, matar tanto físico como matar você espiritualmente. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar essas coisas para você. Porque eu tô vendo aí que tem gente que não quer tá falando essas coisas. Eu digo, como é que você quer despertar as pessoas? Criando um monte de baboseira, um monte de oba-oba aí, tá? Até no meio que é para falar sobre despertar, não tá falando. Tá? Aí o que mais? Vamos prosseguir. Romanos, tomar aqui um chazinho. Romanos, vamos lá. 8, versículos 5 e 6. Porque os que são segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Foi o que eu falei, né, pessoal? Por isso que Pedro, né? Aqui já é Paulo, Romano já é Paulo, mas Pedro está em concordância com Paulo. Ele está mandando se você obster das coisas carnais. Por quê? Porque Paulo escreveu aqui, ó, a inclinação da carne, então, para o desejo do homem egóico, do homem inferior, não do homem superior, que a gente é, o homem espiritual, a nossa alma divina. Quando a gente se inclina para isso, começa a entrar nessa frequência, vai levar a gente à morte. Qual morte? A morte espiritual. Você sabe o que é a morte espiritual, né, pessoal? Já falei. Que é afastar você do Criador. Então, o inimigo criou essa distração para isso, para afastar você do Criador. Porque ele afastando de você, você entra na frequência dessa morte espiritual. Então, ele vai usar o quê? Vai usar o seu lado humano, egóico. Então, prazeres da carne, desejos do homem inferior, ele vai usar, trabalhar aí, para começar você a entrar nessa frequência. Mas a gente que é espiritual, né, é o que Paulo fala, porque o que são segundo a carne inclina para as coisas da carne. Mas o que são segundo o Espírito é um ser espiritual para as coisas espirituais. É por isso que a gente tem desejo de orar, de meditar, de buscar essas coisas que eu estou falando aqui para você da verdade. Tem pessoas que estão aí na frequência carnal que ele não suporta ouvir minha voz, pessoal. Ele começa a dar nervoso, começa a dar tique nervoso. Tem gente até da minha família assim, começa a derrubar coisa, começa a se incomodar, porque o espírito ali não quer ouvir essas coisas. É uma pessoa carnal. Eu quero é carnaval, irmão, eu quero é cachaça, eu quero é aprontar toda aqui, eu quero saber nada disso. Então, só aqueles que são espirituais que começam a dar ouvido, a buscar essas coisas. É vocês aqui que são espirituais. Vocês são meu irmão de alma. Meu irmão de alma espiritual. Vocês que se inscrevem, estão aqui assiduamente, estão fazendo perguntas, vocês são meus irmãos espirituais. De alma, tá? Então,
para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, morte espiritual. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, vida e paz espiritual da consciência. Não tem para onde correr, tá, pessoal? A Bíblia está nos ensinando espiritualmente coisas maravilhosas, tá? Então, o que mais? Cadê, pessoal? Vamos lá. 1 Coríntios 7:31. E os que usam deste mundo como se dele não abusasse, porque a aparência deste mundo passa. Então, os que usam deste mundo, tá, pessoal? Como se dele não abusasse. Então, é a gente espiritual. A gente usa das coisas do mundo, tá? Então, a gente busca coisa aqui do mundo, as frequências melhores, tá? Várias coisas aqui que a gente precisa, tá? Porque a gente tem um corpo aí. A gente é uma consciência, mas a gente tem um corpo aqui. Então, a gente usa desse, mas a gente não abusa desse. A gente não faz como as outras pessoas, tá? E ele fala, por quê? Porque ele tem consciência, porque a aparência deste mundo passa. Então, aquele que é espiritual, ele sabe que essas coisas vão passar. Entende, pessoal? Por isso que a distração a pessoa tem dinheiro, tá, pessoal? Aqui o dinheiro, a pessoa começa a se achar importante porque ela tem dinheiro, ela se acha importante melhor do que a outra. Já é a derrota dela, tá, pessoal? Eu sinto muito, ela ali, agora, se ela tem consciência que eu tenho agora, se eu tenho dinheiro, eu começava a ajudar muitas pessoas, fazer muito bem. É isso que é juntar o tesouro no céu. Mas olha aí, pessoal, olha o que, até o pouco que essas pessoas têm, né? Que às vezes não é rico, aquelas riquezas não estão ajudando as pessoas, pessoal. De aproveitar essa frequência, esse energia que ele tem na mão, que é o dinheiro, e fazer bem a outras pessoas. Tá perdendo tempo, tá? Tá grudado ali, o coração dele tá ali, tá? Mas é isso. Foi o que Cristo falou lá para os apóstolos, tá? Então, por quê? Porque a aparência deste mundo passa. Então, aquele que é espiritual, Paulo fala, ele tem consciência disso que tudo vai passar. Não vou levar. É como o apóstolo Paulo falou, né? Nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. Então, ele está falando de quem? Quem é que não trouxe nada para esse mundo? A nossa consciência não trouxe nada. A gente ganhou tudo aqui, ganhou uma família, uma casa, ganhou dinheiro, ganhou trabalho, tudo que tem nessa realidade. Mas a gente vai levar para esse mundo vindouro? De jeito nenhum. Vai deixar tudo aí, tá? Quem tem familiares vai deixar para os familiares. Quem não tem vai deixar aí para o governo dar alguém aí, tá? Porque não é seu, tá, pessoal? Coloque, se agora, por exemplo, você tem dinheiro aí, você tem conta, você tem carro, você tem bens aí, não é seu isso, tá? Deus só está dando a oportunidade de você ser um administrador dessas coisas. Ele está lhe dando essa incumbência, né, de ter as coisas para ajudar aqueles que não têm. Aí o que mais, pessoal? Mateus 6:33, vamos lá. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, é o que ele falou para a consciência dos discípulos daquela época. Mas serve para a gente também esse versículo ou não? Ou vai fazer igual alguns aí? Não, ele falou lá só para os buscar o reino de Deus, só para os apóstolos, não é mais para o nosso tempo, não. É isso, pessoal. Então o reino de Deus não tem mais. Você entende, pessoal? Se as pessoas não querem pensar isso, vai passando um raciocínio errado para as pessoas, tá? Eu estou vendo aí muitos, pessoal. Como assim, pessoal?
A Bíblia é escrita para nossa consciência, tá? Você que está se identificando com o corpo, com as coisas, com a época, com o tempo, tá? Porque não existe tempo aqui para as escrituras. Ela é atual, desde de lá do que os apóstolos falaram, ela é atual até hoje, para a nossa consciência. Tá? Então, o que é que Cristo fala? Pois manda buscar primeiro o reino de Deus. Mas aí, meu irmão Samuel, onde é que está esse reino? Agora, onde é que está? Ah, aí o pastor vai dizer, é aqui na igreja, o reino de Deus está aqui, ó. O outro, não, é aqui, rapaz. Aí eles estão errados, é aqui que tem. Aí o outro, não, é aqui que está o reino, rapaz. E aí, pessoal, onde é que está o reino? Você entende, pessoal? A gente é enganado porque a gente não estuda. Eu estou aqui estudando com vocês para vocês não ser enganados. Coloca aí aonde é o reino de Deus que a gente tem que buscar primeiro. Coloca aí nos comentários, tá? Aí ele fala, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, nesse reino, quando você estiver conectado, você tem que praticar a justiça. Não existe, tá, pessoal? Ah, eu sou espiritual, eu sou cristão. Ah, eu sou da igreja, eu sou não sei o quê. Você está praticando justiça? Senão você não está conectado ao reino. Entende? Senão não está fora do reino. Tá? Porque praticada, fazer a sua justiça. Aí todas essas coisas, então, as coisas materiais que os apóstolos estavam querendo, vai ser acrescentada na vida deles. E for acrescentada. Nenhum dos apóstolos lá foi rico aí, né? Hoje em dia que os líderes, os pastores aí são riquíssimos por enganares essas consciências que estão dormindo, estão buscando também essas coisas materiais. Quando vocês estão nessa frequência, esses camaradas vão se alimentar disso. Eles se alimentam disso aí, de vocês. Foi o que Deus falou lá, né? A serpente, né? Ia se alimentar do pó da terra. Então ele vai se alimentar dos seres humanos. Das frequências dos seres humanos. Entende? Aí, o que mais, pessoal? Vamos ler aqui, vamos continuar, né? Nossa saga. Daqui a pouco vai já... Como é que se diz? 1 hora de relógio, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos ler esse versículo aqui e aí vamos encerrar, deixar para a 10ª parte. Hebreus 12, 1 e 2, vamos ler. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que está de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, pessoal, o que é que o escritor de Hebreus está querendo passar aqui? Então, ele fala que todos, né? Portanto, nós também, então, vocês que são espirituais, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Então, são os espíritos, tá? Ele está observando a nossa caminhada. Nuvem, porque nuvem é uma matéria tão, como é que se diz, não sólida como o nosso corpo. Então, são espíritos. Nuvens são espíritos, tanto o espírito encarnado, que tem um corpo, como o espírito desencarnado, eles são nuvens de testemunha da gente, do que a gente está fazendo. Até os espíritos malignos, tá? Uma nuvem tão grande de testemunha, deixemos todo embaraço. Então, tem que deixar tudo aquilo que está embaraçando a caminhada da consciência.
e o pecado que de tão perto nos rodeia. Então, deixamos a frequência do pecado, a frequência mais baixa, que está nos rodeando e pode nos... você entrar nessa frequência e pode fazer você tirar você da caminhada espiritual. Então, fica atento. Vocês que são espirituais, tá? Eu estou falando aqui, quase a maioria são espirituais. Quem estão no ego, aí são carnal, não, nem ouve meu vídeo, tá? Ei, que nada, eu vou ver esse gordinho aí de óculos aí falando isso? Não, não. Boa sorte, boa sorte. Tenha um bom dia, tá? Aí, então, tão perto nos rodeia. Corramos com paciência. Então, ele está mandando quem correr? É você correr na maratona? Ele está falando com a sua consciência. Então, você vê que isso aqui é uma consciência. Como é que a gente faz a nossa consciência correr? É a gente expandindo a consciência. É a gente crescendo na frequência, na consciência, na frequência evoluída. Aí a gente está correndo. A gente não está parado, dormindo. O que está acontecendo, irmão Samuel? Tá? A gente está correndo porque a gente está trabalhando a nossa espiritualidade. Corramos com paciência, então tenha paciência. A carreira que não está proposta. Então, qual é a carreira que foi proposta? Então, o nosso aqui, a carreira que é nosso chamado para a gente entrar no nosso propósito de vida. A gente fazer aquela proposta, aquilo que Deus programou para a gente fazer. Entende? É o que Paulo está falando. Paulo, o escritor de Hebreus, né, pessoal? Aí ele fala, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quê? Olhando para o alto, olhando para a nave aí que vem, olhando para Jesus, o autor. Então, como é que sua consciência olha para Jesus? É entrando na frequência de Cristo, observando aquilo, qual é a frequência que ele está falando correto. É aí que a gente está olhando para Jesus. Porque manda você olhar para Jesus, mas cadê Jesus aqui, moço? Ah, Jesus está aqui na igreja, o pastor está aqui nessa, o outro está aqui nessa. Entende, pessoal? É a confusão que foi criada aí no meio religioso. Mas ele está falando com sua consciência. É quando sua consciência começa a despertar, olhar a frequência, os conselhos que Cristo, os apóstolos estão ensinando. Aí a gente está olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, ele fez o processo dele, Cristo aqui. Ele suportou até a cruz, está sentado à destra. Então, e ele, né, Paulo fala que vem para nos levar, nos capacitar, nos dar um novo corpo, uma nova vida espiritual. Mas você tem que já estar desperto com a consciência para receber essas bênçãos divinas, esse corpo, receber. Por quê? Você quer ir para o mundo, o céu, né? Que é chamado céu. Você quer ir para uma realidade espiritual elevada. Mas você não está na frequência. Você está na frequência do umbral. Tem pessoas que eu não entendo, pessoal. Está na gandaia, aí depois ainda quer ir para o céu. Você quer ir lá fazer essa bagunça lá no céu, é? Aí lá, não, mas lá eu vou ser melhor. Não, você tem que ser melhor aqui. Aqui é o teste para você ser melhor. Entende, pessoal? Esse é o propósito de Deus estar nas nossas vidas. Tá bom, pessoal? 60 minutos, vamos parar aqui. Amanhã a gente continua a nossa saga, o nosso estudo. Vou marcar aqui 10ª parte. Nossa, esse tema rendeu mais do que todos, tá? Então, 10ª parte, a gente vai
amanhã, se Deus e essa espiritualidade permitir que eu tiver nessa realidade ainda, tá, pessoal? A gente vem aqui estudar mais um pouco sobre esse tema, a distração espiritual. Tá bom, pessoal? Tá gostando do estudo? Coloca aí, tá? Se não tá gostando, não tô gostando não. Tá muito ruim. Tá tudo certo. A gente vai tentando melhorar, tá? Segundo os nossos recursos, as nossas coisas aqui, tá? A gente vai tentando melhorar, tá, pessoal? Para que vocês entendam, desperte a consciência, tá? Então, agradecer a vocês, vocês novos que se inscreveram no meu canal, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!